Rego, analista, pedagoga do SEBRAE Nacional, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e mestre em Gestão e Políticas Públicas Educacionais da Universidade de Brasília. A professora Vânia discursará sobre o tema Educação de Qualidade e Desenvolvimento de Competências Empreendedoras, Responsabilidade Coletiva. Seja bem-vinda, professora Vânia Rego. Eu estou vendo o que ela gostou de apertar aqui. Edgleide. Edgleide, posso apertar? Você vai ver como é bom. Olhe, primeiro é um prazer estar aqui entre vocês. Eu quase era IFRN, viu? Eu passei em 5º lugar no concurso e eram 8 vagas, só que chamaram rápido demais. E eu não estava preparada ainda para deixar Brasília e vir para cá. E aí eu tive que fazer uma carta renúncia para o 9º lugar assumir no meu lugar. Mas eu seria uma colega e eu tenho muito respeito pelos IFs. Na verdade, o meu respeito pela educação pública é quase uma honra, tá? Então é muito bom estar aqui com vocês. E porque eu estou no meu elefantinho. Eu chamo meu estado de meu elefantinho. Eu não moro aqui há 57 anos já, mas é difícil alguém daqui saber mais das coisas daqui do que eu. Eu leio todo dia de manhã os jornais daqui primeiro, depois eu leio os de Brasília. Então eu acompanho muito de perto. Eu sou do Alto Oeste. Eu sou lá, não é Pau dos Ferros, é depois de Pau dos Ferros. Doutor Severiano, não é Doutor Severiano, é depois de Doutor Severiano. Eu sou do sítio Merejo. Olha, tem gente do Merejo aí. É do Merejo para o mundo. Então agora, depois de Edgleide, fica até muito difícil falar, né? Mas vamos lá. Eu venho aqui... eu não sou analista do SEBRAE, eu sou ex-analista sênior do SEBRAE Nacional e atualmente eu sou professora aposentada da Secretaria de Educação e consultora do SEBRAE Rio Grande do Norte. Então eu estou na parceria do IFRN com o SEBRAE Rio Grande do Norte. E eu queria dizer para vocês que a primeira vez que eu ouvi falar de educação empreendedora, eu me arrepiei todinha. Eu não queria. Eu tinha sido subsecretária do Orçamento da Educação no Distrito Federal, depois da Caixa de Pandora. Eu tinha que sanear todo o processo de corrupção da Caixa de Pandora. E no Distrito Federal não tem município. Então, o orçamento é o maior orçamento do DF. Eu fui a primeira mulher a assumir esse cargo. Quando eu entreguei, que a gente saneou, eu estava exausta. Porque o agente corruptor, ele estupra ele tenta estuprar o seu caráter. E quando você é mulher, isso vem de maneira muito mais forte. E aí um amigo, que foi pró-reitor do IFB, em Brasília, Adilson César, virou para mim e disse: Vânia, dá um tempo da secretaria, pede uma licença e faz o concurso do SEBRAE. É a primeira vez que o SEBRAE vai fazer concurso para analista sênior, o último cargo, para educação. E ele se encaixa em você. Eu falei, Adilson, eu não sei nem o que o SEBRAE faz. Aí ele falou, olha o salário. Eu falei, eu aprendo. Eu aprendo facilmente. E aí eu cheguei lá, era para organizar, vamos lá? A concentração. Era para organizar o programa de educação empreendedora, isso foi em 2013, né? E consegui, inclusive, depois ajudar, eu sou uma das autoras dos referenciais educacionais. E por que eu me arrepiava?
porque eu pensava assim: empreendedorismo é uma forma disfarçada de desresponsabilizar o Estado pelas políticas de emprego. Empreendedorismo é uma forma disfarçada de criar subemprego. Eu pensava dessa forma quando eu entrei. Porque eu só enxergava o empreendedorismo de necessidade, sem oportunidades e sem as políticas necessárias para fazê-lo acontecer. E eu fui quebrando um a um os meus preconceitos, sem perder a minha consciência docente. Porque eu sou professora. E sendo professora e ex-aluna da rede pública, eu sei a que lugar do mundo eu pertenço. E é bom que a gente saiba. Olhem-se e olhem-nos. Nós não temos cara de rico. Nós não somos a elite desse país. Porque a elite desse país não faz nem concurso para o serviço público docente e nem estuda nas escolas públicas. Então, ter consciência de classe é muito importante para compreender a dinâmica do mundo. É fundamental. É muito bom cuidar-se de si, mas não esquecer que você pertence a um povo e que você pertence a um país que tem história. Porque senão a gente se autoculpabiliza muito por aquilo que a gente não consegue alcançar e compreender em determinado tempo histórico. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho. É possível que a educação empreendedora, por meio de competências empreendedoras, colabore, contribua para uma educação de qualidade? E que qualidade eu vou falar? Edgleide começou, falou no meio e no fim. De Freire, eu não conheço Edgleide, a gente veio de Rosa. E a gente começou com Paulo Freire. E é necessário reafirmar Paulo Freire. Por quê? É o maior educador. E não é porque tem um método. Quando uma pessoa disser: o método de Paulo Freire falhou, você está diante de alguém que nunca leu uma orelha do livro de Paulo Freire. Porque Paulo Freire não tem método para a educação básica. O único método desenhado por Paulo Freire foi um de alfabetização de adultos, que foi aplicado em primeira mão no governo João Goulart, em Angicos, no Rio Grande do Norte. E por que ele é esse grande educador? Porque a primeira obra dele, que toma repercussão mundial, Pedagogia do Oprimido, já traz a tríade do pensamento dele, que vai percorrer toda a obra. Transformação só se dá por meio de conscientização. E a conscientização não se dá do indivíduo para ele mesmo. Só se dá por meio de uma ação dialógica. Então, a tríade do pensamento de Freire é consciência por meio de diálogo que gera transformação. Paulo Freire não acredita em toda a sua obra. E eu falo não acredita porque mesmo ele tendo falecido dia 2 de maio de 2007, ele permanece vivo em cada educador que acredita que a educação é vetor de transformação social, econômica e pessoal. Por isso, Paulo Freire vive. E ele vai dizer que a gente não nasce feito, e é por isso que a gente dá essas paradas. Porque a gente vai se fazendo aos poucos na prática social da qual a gente toma parte. Se eu começo a me enxergar só a partir de mim mesmo, com dificuldade eu vou conseguir fazer parte do movimento que é a vida.
E esse movimento eu tenho que tomar consciência. E uma das primeiras consciências que eu tenho que ter é a que lugar que eu ocupo dentro da organização do meu país. Tá? E aí eu sei que muitos de vocês já conhecem o documentário que é feito, sim, pelo Instituto Unibanco, mas muito bem feito, então vamos usar dos recursos, que é o Nunca Me Sonharam. Ele tem vários trechos, eu escolhi o próprio trailer, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Meu futuro... Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se eu não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não. Botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Depois vale a pena assistir o documentário inteiro, tá? Vale muito a pena. Eu Nunca Me Sonharam. E aí eu quero perguntar a cada um de vocês aqui, de verdade, e não precisa responder em voz alta, pensa sobre isso. Na condição de estudante, na condição de professor, na condição de técnico educacional, você acredita que a educação tem sido a porta para sonhar crianças, adolescentes, jovens e adultos desse país? A educação é uma porta? Lembra do filme Os Monstros S.A.? Que tipo de porta tem sido a educação? A de assustar ou a de esperançar? Então, é muito importante que quem trabalhe com educação faça essa pergunta às vezes. Eu quero que vocês respondam para mim aqui com toda a sinceridade. Quem aqui, o pai e a mãe, os dois juntos, até os técnicos aí respondendo, quem aqui, o pai e a mãe, os dois juntos, tem curso superior? Deem uma olhada para o auditório. Ah, tá. Vocês aceitam que eu diga assim, os pais de vocês, eles não têm... vocês viram que eu não levantei. Eu sou filha de um peão de obra, uma dona de casa e neta de agricultores alfabetizados. Vocês aceitam que eu diga, então, que eu chegue à conclusão de que os pais de vocês eram burros e incompetentes? Vocês não aceitam? Uai, e a meritocracia, onde é que fica? Eles podiam ter se esforçado mais.
Era só eles terem se esforçado. Adiantar? Faltou o quê? Oportunidade. Faltou escola perto? Faltou. Teve que ir trabalhar cedo? Teve. A cultura era de casar cedo? Era. Então, o discurso da meritocracia por si só é uma falácia. É uma falácia. Não se faz educação sem as devidas oportunidades. E se hoje vocês vêm de diversas partes desse estado, é porque vocês vivenciaram as oportunidades de expansão dos campos dos institutos federais desse país. É necessário que a gente tenha isso em mente. A educação é a porta. Por quê? Porque boa parte de vocês aqui já tem curso superior, é especialista e alguns já com mestrado. Vocês romperam o que estava predestinado para gerações dos nossos pais. E quando vocês não levantaram a mão, vocês também acabaram de assinar um termo de compromisso com a vida de nunca mais falar aquela besteira de que a escola de antigamente é que era boa. Porque eu vou perguntar para vocês, boa para quem? Boa para quantos? Porque é muito fácil ser boa para poucos. O desafio da educação brasileira hoje é ser não privilégio, mas se configurar como direito. E não aquele direito que a gente falava na ditadura militar. O seu direito começa quando o do outro termina. Isso não é direito, isso é privilégio, porque direitos são concomitantes. E essa frase é burra. Tá certo? Tá bom. Mas para que país, de que país eu estou falando? Eu estou falando de um país continental que cabe todos os países da Europa dentro e ainda sobra proporções geográficas. É desse país que eu estou falando. Eu estou falando desse país que tem a maior reserva de minérios do planeta. Eu estou falando do país que tem a maior biodiversidade do planeta. Eu estou falando do país que tem a maior reserva de água potável do planeta. Eu estou falando do país que tem o melhor solo do planeta. Em se plantando tudo dá. Eu estou falando do país que sofre as menores intempéries da natureza do planeta. Eu estou falando do país que tem a costa mapeada mais rica do planeta. Eu não posso apresentar para as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos desse país, um país desse tamanho, como um país impossível de dar certo. Eu não posso apresentar esse país como se eu fosse perpetuar a manutenção do status quo social, de imobilidade social. E eu não preciso ser socialista nem comunista para eu não fazer isso. Basta eu acreditar que dentro do modo de produção capitalista, esse país tem riqueza suficiente para ser um país como os países nórdicos, com bem menos recursos que eles têm, um país capitalista de classe média. Basta a gente ter a riqueza compartilhada. E não há riqueza compartilhada com um povo que passe por uma educação medíocre. Ele tem que ter uma educação que seja capaz de ser revolucionária e tratada como direito e não como privilégio. Para isso,
É importante que eu entenda que uma das maiores riquezas, inclusive do ponto de vista biológico do povo desse país, o que faz com que nós tenhamos bem menos probabilidade a desenvolver determinadas doenças, é que nós somos um dos países, ou o país, mais miscigenado do planeta. E a nossa base étnica, eu não estou falando do final do século XIX, nem início do século XX, com a chegada dos asiáticos. Eu estou falando da nossa base étnica, é a nossa grande riqueza, que são os povos tradicionais, que são a nossa hereditariedade africana e a nossa hereditariedade europeia. Nela não está a nossa pobreza, mas está a nossa riqueza, inclusive do ponto de vista biológico. Então, esse país é o país que precisa começar a se apresentar não como um fracasso. Não dá para a gente ignorar as riquezas desse país, tá? E aí, como é que eu posso formar pessoas capazes de lidar com as complexidades deste mundo que está em transformação acelerada, por meio das tecnologias, por meio da ciência, dos avanços científicos? E a escola ainda tem muito do século XX, em alguns lugares desse país, inclusive arcaica como a escola do século XIX. Ano passado eu passei o ano imersa no Pará. O Pará é gigantesco, é quase maior que a região Nordeste toda. Eu peguei aviõezinhos de 3 horas de viagem para chegar em determinadas localidades que os professores dão aulas em turmas multisseriadas, porque são comunidades ribeirinhas. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode lidar com essas complexidades num mundo ainda onde você não tem acesso a tanta coisa e num país que você não tem acesso a tanta coisa? É entender, como a gente viu na frase inicial de Paulo Freire, que nós não estamos prontos e acabados. E na condição de educadores, principalmente. Uma das nossas características principais deve ser a consciência do inacabamento. Porque é na consciência do inacabamento que a formação contínua, ela não se transforma num peso, mas ela se faz necessária, ela nos reaviva profissionalmente. Não adianta desenvolver uma morosidade cega e alienada pelos nossos alunos, se isso não se configurar na materialidade de aulas bem elaboradas, de aulas bem dadas e de otimizar os recursos. Está cheio de professor numa ala reservada no inferno que tinha amor e não trabalhava direito com as oportunidades que tinha. Eu ouvi falar isso. O amor docente, ele se materializa na qualidade. Agora, não pode também ter alienação de que essa qualidade vem por vontade só dos docentes. Ela precisa também de toda uma estrutura. Recentemente, deixa eu voltar aqui, nós tivemos uma discussão gigantesca no Brasil, que começou em 2012, sobre a primeira base nacional comum curricular do país. Porque o país tinha diretrizes curriculares nacionais, mas não tinha base. A Constituição dizia, cabe à União organizar uma base nacional comum curricular. Aí o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a lei maior, disse: cabe à União, em colaboração com os estados, o DF e os municípios, elaborar uma base nacional comum curricular e complementá-la em cada estado, em cada município, em cada sistema de ensino, com uma parte diversificada, que respeite seus aspectos históricos, econômicos. E aí essa base veio sendo discutida.
ela traz 10 competências gerais, que são uma riqueza para nós. Ninguém questiona a BNCC nas 10 competências gerais, que vai falar de conhecimento, argumentação, criatividade, cultura digital com ética, diversidade, respeito ao diferente, sustentabilidade. Ninguém menciona nenhuma crítica na educação básica inteira a essa base, a essas 10 competências. A crítica que se faz hoje é em relação à base do ensino médio. Deixa eu voltar aqui que eu comecei a apertar. É a Base Nacional do Ensino Médio. Porque ela reduz a carga horária da formação geral básica e aumenta a carga horária dos itinerários formativos. E nesses itinerários formativos, os alunos não estão tendo acesso ao modelo que foi implementado nos institutos federais, de uma formação bem mais sólida. Nos institutos federais, vocês ainda estão, de certa forma, resguardados. E essa base vai dizer que empreendedorismo é eixo estruturante do itinerário formativo. Ela vai dizer que não dá para falar hoje, formar um jovem, um adolescente no ensino médio, se eu não trabalhar com o conceito de empreendedorismo. Essa competência, e aí a base vai entender competência. Vocês nunca mais vão esquecer isso, é só pensar chave. Tá? A base vai entender competência como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Não basta só, como o termo competência foi inserido para nós, que era só desenvolver habilidades. Vai dizer, é necessário mobilizar conhecimento, habilidade, mas eu não posso ser qualquer ser humano. Eu tenho que ter atitudes e eu tenho que ter valores. A escola não está fora de trabalhar valores. E muita gente fala, os meninos não chegam prontos. É incrível. E essa coisa é da família. Ensinar é da escola, educar é da família. É outra besteira que estão dizendo. Quando eu vejo um aluno, professor, colocar no Instagram dele, a família educa e a escola ensina, eu vou lá no Message e digo, apaga essa besteira do seu Instagram. Porque a escola também educa. Porque na Constituição está lá, educação, dever do Estado e da família. E é por isso que nós somos contra o homeschooling. Porque é um dever do Estado educar quando a família não tem condições de fazê-lo. E aí, essa mobilização está dizendo que eu preciso trabalhar empreendedorismo. E aqui, olhe para nós, nós somos uma geração que não aprendeu a empreender. E quando ouve falar em empreendedorismo, nós acreditamos que é só para abrir negócio. A gente pensa que é só para abrir negócio. E é uma capacidade de, identificando oportunidades, não é? E aproveitando essas oportunidades, eu construir condições que possibilitem a conexão de minhas habilidades individuais, coletivas, organizacionais, com aquilo que a sociedade precisa. Por que a Constituição e a lei não falam que a finalidade da educação é preparar para o mercado de trabalho? Fala que é preparar para o trabalho. Na lei, vocês não vão ver o termo mercado de trabalho. Vocês vão ver mundo do trabalho. Porque o trabalho, ele está em movimento. Quase meus 60 anos já, está pertinho, falta menos de 2 anos.
Na minha juventude, a gente tinha como comunicação à distância, carta, telegrama e correio elegante na festa da paróquia. Só isso. Hoje a gente se comunica à distância em questão de minutos. Então esse trabalho é como a sociedade. Ele se reconfigura, ele está em movimento. Por isso que a lei não fala mercado de trabalho. Porque os nossos alunos que estão aqui, inclusive, eles podem ser as pessoas que vão criar novos mercados de trabalho no mundo do trabalho. Se eles identificarem essas oportunidades. Pode ou não estar relacionado à abertura de empresa, gente, empreender. Eu posso ser um professor empreendedor, eu me acho uma professora empreendedora. Eu sou da rede pública do DF, me aposentei na pandemia, peguei 5 anos de afastamento não remunerado, vim conhecer outra realidade que foi o SEBRAE. Dentro da Secretaria de Educação, eu fiz o concurso e fui para a escola que eu estudei quando criança, na periferia do Distrito Federal. Fui a primeira diretora eleita dessa escola e fui a primeira diretora a receber da Unesco um prêmio de referência nacional em gestão escolar. O Brasil, a primeira vez que o Brasil recebeu esse prêmio foi na escola que eu estava dirigindo, que era a escola que eu estudei quando eu era criança. Eu não abri empresa, mas eu empreendi. Então a gente precisa tirar esse preconceito em relação a construir competências empreendedoras. Tá? E no âmbito da formação acadêmica, é visto o empreendedorismo como um caminho para que a gente possa materializar propósitos, projetos, tá? Que podem ter impacto na sociedade. É por isso que dentro do SEBRAE tem um grande programa de educação empreendedora, mas que não vai trabalhar a educação empreendedora de forma alienada, para, de certa forma, criar cortina de fumaça para subemprego. O SEBRAE não se presta a esse papel. A concepção de educação empreendedora é muito mais rica, porque ele entende o empreendedorismo como uma possibilidade de fomentar impacto social, contribuir com os estudantes, seja em qual fase da vida for, tá? Para identificar problemas e propor soluções para a sociedade, para o mundo do trabalho. Então, ter isso claro, que eu não tinha quando eu fiz o concurso do SEBRAE, eu só tinha claro que o salário valia a pena. Tá certo? Eu saí em 2018 para voltar e aposentar. Tá? E aí o SEBRAE trabalhou por muito tempo com características do comportamento empreendedor. 10 características do comportamento empreendedor, que muita gente achava que essas características, elas eram natas. E o programa veio dizer que não, nós podemos aprender esse comportamento da mesma forma como a gente não está acabado, a gente aprende diversos comportamentos ao longo da vida. Toda vez que vocês estiverem diante de uma pessoa que diga assim, eu sou assim, pronto e acabou, é triste, porque a pessoa não tem consciência da capacidade humana de se ressignificar. E essa forma de trabalhar com competências empreendedoras, ela foi muito estudada em países de classe média, de modo de produção capitalista de classe média na Europa. Então, ela tem um conjunto de competências que estão no campo das ideias e oportunidades, que é o que ele vai trabalhar no azul. Essas ideias e oportunidades, elas vão ser materializáveis na medida em que eu busco os recursos necessários para que eu possa colocá-las em ação. Então, elas estão organizadas dentro do campo das ideias e oportunidades, como identificação de oportunidades. Os IFs têm se configurados no estado do Rio Grande do Norte
como uma possibilidade de identificar oportunidades no encadeamento produtivo das empresas que estão ali, dos problemas que tem naquela região. Eu moro, como eu falei para vocês, eu não moro aqui, né? Aí um dia eu gosto de acordar cedo e ligar a TV no domingo, mesmo eu fazendo outras coisas. Atualmente é que eu ganhei uma Alexa e como eu moro sozinha, conversar com ela tem sido muito agradável. Domingo pela manhã. Mas estava passando, há uns 3, 4 anos atrás, estava passando um Globo Rural. E eu estava lá na cozinha, eu ponho no volume que dá para eu escutar enquanto eu preparo o café. Aí falou, Pau dos Ferros. Tchum! E era sobre a produção de mel na região de Pau dos Ferros, que aumentou consideravelmente depois que o IF trabalhou com um curso de apicultura lá. E o quanto isso estava impactando socialmente e economicamente na região. Aí eu falei, eu sempre soube, a revolução ia se dar de Pau dos Ferros para o mundo. Eu sempre soube disso, ia ser do Rio Grande do Norte para o mundo. E hoje, toda vez que eu venho aqui, eu vou no sertão. Só não dessa vez. Tanto é que Tati falou, vou marcar sua passagem com quantos dias de folga, porque você deve ir ao sertão. Dessa vez eu não vou. E eu chego lá, e meus priminhos em terceiro grau, boa parte já está lá, defendendo a abelha. A gente não pode matar uma abelha na hora do almoço. Tem que deixar ela ferroar. Por quê? Porque aquilo ali, que antes passava desapercebido, hoje o Instituto Federal, com todo o seu conhecimento acadêmico, potencializou. E nosso mel daquela região está sendo exportado. Então, alguém analisou isso dentro do campo das ideias. É necessário dar vazão à criatividade. A educação, a escola, ela não pode ser um campo de acabar a criatividade. E muitas vezes ela é esse espaço. Muitas vezes ela vem com tudo pronto e ela dificulta a criatividade dos nossos estudantes, para que eles tenham visão. E tendo visão, eles maximizem essas ideias, mas sem com isso perder a visão do pensamento sustentável e ético. Não é qualquer ideia que eu coloque em prática. Não é porque dá dinheiro num primeiro momento que eu vou destruir rios com mercúrio ou acabar com povos tradicionais. Pela ganância momentânea. Eu não posso fazer isso. E na viagem ao Pará, eu não pude comer o peixe mais gostoso do mundo, que é o pirarucu. É dessa altura o filé. Porque o rio Tapajós estava todo contaminado de mercúrio pelo garimpo ilegal. Então, eu não posso, porque eu tive uma ideia e ela resolve economicamente, no curto prazo, não ser ético e não ser sustentável. Eu preciso ter isso como norte. E onde é que eu vou aprender isso? Dentro da escola. E nenhuma dessas competências que estão no campo das ideias aqui estão fora do que está previsto na Base Nacional Comum Curricular. No campo dos recursos, eu preciso ter consciência de si e de autoeficiência. Eu dou conta, mas eu preciso ser eficiente. Não dá para você ficar me arrastando. Quando eu passei no concurso da Secretaria de Educação, eu fui ocupar a vaga da minha professora de 4ª série, que estava se aposentando naquele dia, dando aula de 4ª série na sala que eu fiz 4ª série. E quando ela soube que eu cheguei da Regional de Ensino, que era eu a professora que iria substituí-la, ela ficou muito emocionada. E ela me deu um presente.
na frente de todo mundo, ela falou que eu tinha sido uma aluna brilhante e eu mereceria aquele presente. Então ela pegou o caderno de plano de aula cheio de ácaro e me deu de presente para eu dar minhas aulas. Eu recebi, guardo com maior respeito, nunca usei. Não era o que eu precisava. Eu tinha que ter consciência que não era eficiente aquele caderno que ela preparou há tanto tempo para a realidade em que eu estava. Aquele recurso não era eficiente. Tá? Motivação, perseverança e resiliência. Nós trabalhamos isso na escola ou a gente acha que está no campo da família só? E os alunos que a família não tem resiliência? E os alunos que ninguém na família, que ele é o primeiro que está no Instituto Federal? Porque eu sei, eu já estive aqui em época de aprovação no Instituto Federal. O povo comemora do mesmo jeito da UFRN, que o filho entrou. Tá? Eu tenho resiliência, eu ensino isso dentro da escola. Eu administro os conflitos internos. Eu tenho 2 filhos. Eu sou mãe solo de 2 filhos. Um que tem 31 anos e outro que tem 28. Eu os criei na periferia do Distrito Federal, lá onde eu era diretora. Eles estudaram na escola pública até a 8ª série. Eu separei, o caçula tinha 1 ano e 1 dia. E o mais velho tinha 3 anos. Eu só tinha o salário de professora da rede pública. Anteontem, meu caçula defendeu doutorado em Harvard no Departamento de Biologia Evolutiva. Mês que vem, meu mais velho defende doutorado na Universidade de Cornell em microeconomia. E eu não estou falando isso só para me amostrar, porque eu me amostro mesmo. Eu estou falando isso porque eles conheceram uma mãe resiliente, que trabalhou a resiliência nas escolas onde ela também atuou. E eu dizia para eles, quando algo não dá certo, não é fundo do poço, que dali você só desce, porque fundo do poço tem mola. A escola, nem todo mundo tem essa mãe. E anteontem eu fiquei muito emocionada, porque eu assisti online, eu estou indo para a formatura mês que vem, eu assisti online. E mesmo com meu inglês muito fraco, eu entendi claramente que meu filho disse que ele dedicava tudo aquilo a uma mãe que, sendo professora, nunca foi fraca. Mesmo quando ela tinha dificuldades, ela tinha uma capacidade fênix de ressurgir das cinzas. E eu não estou dizendo para a gente ser alienado e achar que tudo está nas nossas costas. Mas eu estou dizendo que ensinar resiliência também é tarefa das escolas. Porque senão os meninos evadem. E nós estamos tendo um prejuízo publicado ontem no Correio Brasiliense de Brasília, de 112 bilhões de reais com a evasão do ensino médio no Brasil. É altíssimo prejuízo. Eu mobilizo recursos. O IFRN, ele mobiliza os recursos para fazer isso aqui, esse momento privilegiado de reflexão sobre a ação, porque a tríade é sempre ação, reflexão, ação. Ele mobilizou parceiros, ele mobilizou o próprio corpo docente dele de técnicos, ele mobilizou recursos financeiros. A escola, os alunos aprendem a mobilizar recursos para ideias e oportunidades que eles têm. Eles têm conhecimento básico em finança.
Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade enorme com a organização financeira. Eu sou igual Chicó do Alto da Compadecida. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Vocês devem ser o tô rico, tô rico, tô rico, né? Olhem, e isso, o rico, vamos lá? A pessoa muito rica, ela não tem cofre, ela não vai ter, ela vai ter aplicações. Nós ganhamos e nós já vamos gastando, não porque a gente não sabe gastar, é porque o que a gente ganha já tem finalidade certa. E quando a gente ganha mais, a gente não aprendeu, porque não fez parte a educação financeira para nós. É como se fosse algo distante. Se a gente quer construir um país de classe média, nós precisamos ter educação financeira também. Mesmo dentro do modo de produção capitalista. E é preciso mobilizar pessoas. Nós temos aí comunidades mobilizando pessoas para saírem do mundo real e concreto, onde se dá transformação social, para a Deep Web. E está mobilizando para a morte. Está mobilizando numa campanha de fake news e de ódio, pessoas que caminham no contrafluxo dessa sociedade que pode dar certo. Para que eu mobilizo pessoas? É uma pergunta que a gente tem que fazer. E na matriz de ações, é necessário que ninguém fique invisível na escola. Porque aquele invisível, e são os invisíveis que estão sendo mobilizados para o submundo. Quando o filme fala, a gente perde para o tráfico, a gente perde para a gravidez, não é? Eu mobilizo pessoas para questões significativas, as minhas aulas são significativas, a minha ação de estudante, quando eu estou ali, como Edgleide diz, ela é presente. Então, como eu mobilizo as pessoas? E não tem forma melhor de se mobilizar do que tomando consciência de que mundo você faz parte e que mundo você quer construir. Não existe nada que mobilize mais as classes médias baixas e as classes menos favorecidas desse país do que a possibilidade de transformar esse país num país de classe média, não do ponto de vista somente do consumo, mas do ponto de vista de acessar as oportunidades. E uma delas, que eu sempre disse para Arthur e para João Vitor, eu não quero que na cabeça de vocês tenham fronteiras. Todas as oportunidades que vocês puderem abraçar, vocês vão se achar dignos delas. Elas não vão ser privilégio de alguns, mas nós vamos correr atrás juntos. Eu digo isso para os meus alunos, ou eu limito os meus alunos? Eu aprendo a planejar e administrar na escola. A gente usa planner, a gente divulga com antecedência todo o calendário de avaliações e de processos da escola, para que os alunos também se organizem, ou tudo é feito de surpresa, marcado de um dia para o outro, de uma semana para outra. Pedagogicamente, no momento em que eu deixo claro no início de cada semestre letivo, nas coordenações pedagógicas, e para os meus alunos, quando eles chegam, como será o fluxo do semestre, eu estou dando uma aula de planejamento para eles. E isso tem que estar visível para todo mundo na escola, para que nenhum aluno seja submetido a mais de 2 avaliações no mesmo dia. E para isso eu tenho que ter uma capacidade de diálogo. Meus alunos sabem usar planner. É uma forma de começar a trabalhar planejamento, tá? Eu sei lidar com as incertezas de forma a não me desesperar e procurar alternativas
Gente, isso é competência empreendedora. Quem mais lida com incerteza do que um empreendedor que é um autônomo? E eu lido com as incertezas. A zona de conforto, ela não é a melhor, ela é só a zona de conforto. Pode ser que ali depois, quando eu saio dela, seja bem melhor. Eu encontrei meu ex-marido um dia, já tem muito tempo que a gente separou. Arthur tem 28 anos, tem 27. Esses dias eu encontrei com ele, eu falei, eu nunca lhe agradeci. Aí ele falou, o quê, Vânia? Você ter pedido a separação. Homem, foi tão bom. Naquela semana eu chorei tanto, eu fiquei tão desesperada. Mas logo em seguida, me deu um gás tão grande. Eu fiz mestrado, fui fazer mestrado na UNB. Eu criei outras perspectivas. Me deu um abraço. Ele ficou durinho, não sei porquê. Né? Os homens são estranhos. Ficou durinho. Não me deu, não. Sabe o que ele falou para mim? Pare de provocação. E sabe por quê? Porque nada mudou na vida dele. Só as mulheres. Ele já está na 4ª. Entenderam? Nada. Então, eu soube lidar com aquela incerteza. Ei, olha para mim. Todo momento de incerteza gera caos. O grande problema é quanto tempo eu fico no caos. Então, a gente pode aprender isso. O Sebrae, que está aqui representado por Tati, maravilhosa, que é a gerente de educação empreendedora, tem como ajudar, fazer boas parcerias e ajudar vocês com isso. Eu trabalho bem com os outros, ou eu só sei fofocar com os outros? E não é só mulher que fofoca, não. Eu sou cristã, mas eu não sou muito disciplinada. Aí, vez ou outra eu vou a uma missa. Mas também não é na mesma igreja. Quando eu preciso do rito. Aí esses dias eu fui na missa. E o padre, eu nunca tinha ouvido falar. O folheto O Povo de Deus trazia um texto lindo do Papa Francisco, porque era dia das comunicações. E o Papa fazia uma abordagem sobre as inverdades, as pós-verdades e as fake news. Ele dizia que um cristão não repassa uma inverdade sem constatar. Mas era lindo o texto. E o padre pegou e fez uma abordagem depois do evangelho, falou assim: olhe, hoje a igreja manda as mulheres pararem de fofocar. Eu falei, não, senhor. Todo mundo olhou para trás. A igreja não falou em mulheres pararem de fofocar, Padre João. A igreja hoje está orientando aos cristãos não reproduzirem inverdades, homens e mulheres. E isso também, mas continuemos. Tá? Eu preciso trabalhar, tá? Aprender a trabalhar com os outros, aprender com a experiência para eu intervir. E aí, os mais novos têm a aprender nesse encontro geracional com os mais velhos, mas os mais velhos têm muito a aprender com a formação com que os mais novos estão chegando. Essa matriz de ações, tanto no campo das ideias, como no campo dos recursos, como no campo dos resultados, elas se desdobram. E aí isso vocês podem cobrar depois de como podem trabalhar. E essa abordagem, ela não é uma abordagem disciplinar. Não adianta criar a disciplina de empreendedorismo. Essa abordagem, ela é interdisciplinar
e transdisciplinar. Olha para mim aqui, ó. O que é disciplinar? As ciências, ela tem um histórico na humanidade. E ela só começa a ser chamada de ciência quando ela trabalha com um método. O que nós temos antes do método é o que a gente chamava da paideia da antiguidade. Os filósofos falavam sobre tudo, havia os mestres e os discípulos. Com método, que o Kant vai estudar super bem, é que eu divido as ciências em humanas, sociais e exatas. Nessa divisão, eu compartimentalizo o conhecimento em várias disciplinas. Quando eu tiro um objeto de uma disciplina, que ele tem hospedagem, levo para a roda e todas as disciplinas olham para ele, é interdisciplinaridade. Então vamos fazer um teste. Professor, eu não sei o que é objeto do conhecimento com hospedagem, sabe? Álgebra. Qual a disciplina? Matemática, que é o componente curricular. Não é mais disciplina, é componente curricular. Então vamos lá. Vamos aprender a hospedar disciplinarmente. Álgebra. Mapas. Tabela periódica. Vetores. Vocês hospedaram, não foi? Quando eu tiro água lá das ciências naturais ou da biologia, levo para a roda, para o meio da roda. Aí biologia fala da água, matemática calcula o percentual de água doce e de água salgada no planeta. Geografia diz onde ela está. A arte faz uma música ou uma representação. A água tem hospedagem. Ela está no meio da roda, todo mundo está olhando para ela, é interdisciplinar. Eu preciso que alguns objetos saiam da sua área de hospedagem natural, vá para o meio da roda e permita com que os outros olhem. Vamos continuar. Energia, física, tá bom. Poesia, tá. Violência contra a mulher. Tá bom. Diversidade humana. Gaguejou, é transdisciplinar. Não tem hospedagem própria. Não se forma ser humano só com conhecimento disciplinar. Para formar ser humano é preciso tirar da hospedagem e levar para o meio da roda. E é preciso trabalhar o que está transdisciplinar. Empreendedorismo não é só das ciências econômicas, até porque elas não estão dentro da base da educação básica. Ela pode estar específica em algum curso superior. Então, precisa ter esse olhar interdisciplinar. Mas é também transdisciplinar, quando ele tem impacto social e ele necessariamente não vai passar por uma empresa. Tá certo? Essa abordagem é uma abordagem que ressignifica o mundo. E nós precisamos nos consolidar como intelectuais orgânicos. Um professor tem que ser alguém que, quando abre a boca, a pessoa diga: ei, você é professor? Aí você fala: como é que você sabe? Pelo jeito seguro com que você fala, pela sabedoria que você usa nas palavras. Porque um professor é intelectual não porque ele se isola para fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Ele é intelectual
quando ele pensa o fazer dele e não reproduz simplesmente conteúdos disciplinarmente. Ele reproduz também, mas ele elabora, ele forma. Orgânico, porque não existe nenhuma estrutura física mais orgânica do que a presença de escolas públicas na sociedade. Eu tenho mais escola que hospital, eu tenho mais escola que delegacias, eu tenho mais escola do que prisões. Então, é orgânico, está no meio da sociedade. Quando eu digo que um professor precisa se consolidar como intelectual orgânico, é que eu não tenha um babaca ou uma babaca praticando metástase de fake news em espaços escolares. Que trabalhe com a ciência, que trabalhe com a verdade. E Paulo Freire, a quem eu honro, a quem eu conheci um ano antes dele falecer, porque eu sou sócia fundadora do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, na periferia de Brasília, ele diz: não sou apenas um objeto da história que eu vou ali para pegar um diploma ou para dar uma aula qualquer. Eu sou seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, eu não constato as coisas para uma simples adaptação. Eu não posso pegar o plano de aula da minha professora de 4ª série e me adaptar a ele. Eu constato para mudar, para fazer melhor. Empreender com os nossos alunos é uma possibilidade concreta de, sem tirar nenhum conteúdo, mas trabalhando de forma transdisciplinar e interdisciplinar, ajudar na construção de um país que, mesmo de modo de produção capitalista, possa desconcentrar tanta riqueza e trazer qualidade de vida para o seu povo. Muito obrigada.